Gente querida, muito bem-vindos, muito boa noite, muita paz. Vamos começar com o livro 12 Passos Rumo à Paz Interior, da Peregrina da Paz, com a tradução de Luiz Antônio Mileco. E ontem a gente começou a falar sobre a quarta preparação, que é a simplificação da vida. Então, ela termina o primeiro parágrafo dizendo que o que ela quer e o que necessita são exatamente as mesmas coisas. Vamos continuar. Descobri esta grande verdade. As posses desnecessárias são exatamente cargas desnecessárias. Não quero dizer com isso que todas as nossas necessidades sejam as mesmas. As suas podem ser muito maiores que as minhas. Por exemplo, se você tem uma família, talvez você precise da estabilidade de uma creche para seus filhos. O que estou querendo dizer é que qualquer coisa além do necessário, e às vezes isso inclui coisas acima das necessidades físicas, qualquer coisa, repito, além do necessário, tende a se tornar uma carga. Existe uma grande liberdade na simplicidade do viver. E depois que comecei a sentir isso, encontrei a harmonia entre o bem-estar interior e o exterior. Isso é uma verdade, né? A gente sabe disso, que a gente vai se tornando meio que escravo das coisas, das necessidades, dos supérfluos, de coisas que não acrescentam tanto na nossa vida, mas que a gente vai, que nem o celular. Quase todo mundo hoje em dia não vive sem um celular. Quanto tempo a gente viveu sem o celular, sem existir o celular? E a gente vivia muito bem. Então, é uma necessidade que hoje em dia a gente adquiriu, que de repente não é tão necessária assim. É um facilitador, mas não é básico na nossa vida. Então, à medida que a gente vai se livrando desses supérfluos, a gente vai se libertando. A nossa vida interior vai ficando mais rica, mais pacífica, e a gente consegue essa harmonia. Bom, vamos então para o livro dos Espíritos. Depois daquele resumo, Kardec perguntou: o que se há de pensar das pessoas que se ligam a certos indivíduos para levá-los à perdição ou para guiá-los pelo bom caminho? Efetivamente, certas pessoas exercem uma espécie de fascinação quase irresistível sobre outras. Quando isso se dá no sentido do mal, são maus espíritos que outros espíritos também maus se servem para subjugá-las. Deus permite que tal coisa ocorra para experimentá-los. Quer dizer, são espíritos ignorantes que ainda se comprazem com vingança, com fazer mal para as pessoas, às vezes até para se divertir ou porque acham graça, ou que são pessoas que ainda guardam muito rancor, muito ódio no coração. Maus espíritos são espíritos ignorantes, eu diria. São espíritos atrasadinhos. E nós temos a nossa parte boa, temos a nossa parte ruinzinha. A gente ainda é muito egoísta, muito orgulhoso, muito vaidoso.
Então não é raro a gente cair nessa esparrela da raiva, do ódio, da vingança e nada a ver, né? Da violência. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque a gente atrai espíritos na mesma sintonia, que vão se comprazer também das nossas vinganças, mas vão também se aproveitar para fazer a gente sofrer. Cuidado, é melhor a gente arranjar aqueles que nos guiam pelo bom caminho, esses que são bons. Vamos então para o livro A Gênese. A gente começou ontem a falar sobre as qualidades dos fluidos, dizendo que fazer uma enumeração para classificar os bons e os maus fluidos é quase impossível, porque é tão grande as qualidades dos pensamentos quanto a diversidade deles. Então, continuando. Os fluidos não possuem qualidades sui generis, mas as que adquirem no meio onde se elaboram. Modificam-se pelos eflúvios desse meio, como o ar pelas exalações, a água pelos sais das camadas que atravessa. Conforme as circunstâncias, suas qualidades são como as da água e do ar, temporárias ou permanentes, o que os torna muito especialmente apropriados à produção de tais ou tais efeitos. Também carecem de denominações particulares. Como os odores, eles são designados pelas suas propriedades, seus efeitos e tipos originais. Sob o ponto de vista moral, trazem o cunho dos sentimentos de ódio, de inveja, de ciúme, de orgulho, de egoísmo, de violência, de hipocrisia e de bondade, de benevolência, de amor, de caridade, de doçura, e assim vai. Sob o aspecto físico, são excitantes, calmantes, penetrantes, adstringentes, irritantes, dulcificantes, soporíficos, narcóticos, tóxicos, reparadores, expulsivos. Tornam-se força de transmissão, de propulsão, etc. O quadro dos fluidos seria, pois, o de todas as paixões, das virtudes e dos vícios da humanidade e das propriedades da matéria correspondentes aos efeitos que eles produzem. Então, está aí uma classificação basiquinha dos fluidos, das qualidades dos fluidos. Mas, em essência, são bons ou maus. Então, nós terminamos a nossa leitura de hoje com a trovinha de Fidelis Reis, que está no livro Orvalho de Luz, psicografado por Chico Xavier, Temas da Morte. Se dizes que a vida é nada, que tudo no mundo é vão, olha a semente enterrada, ressuscitando no chão.